Este óleo elimina o inchaço das pernas enquanto você dorme. Não é mentira. Pela primeira vez em muitos anos, acordei sentindo minhas pernas leves. Esta manhã foi diferente. Uma verdadeira revolução. Pisquei algumas vezes, mexi os pés e não pude acreditar. Eram minhas pernas de juventude, vivas, livres, como se uma melodia de alívio as tivesse despertado. E tudo graças a algo que não me custou mais de 5 minutos na noite anterior. Não foi um comprimido mágico, nem um creme caríssimo. Foi um simples óleo natural que, para mim e para milhares de pessoas mais velhas como eu, devolveu algo que julgávamos perdido: a lenda do descanso. Neste vídeo, vou te contar qual é esse óleo, por que funciona, como aplicá-lo e quais erros evitar. Inchaço nas pernas. Você já se perguntou por quê? Ao cair da tarde, suas pernas parecem ganhar vida própria, pesando como duas âncoras que te impedem de seguir em frente. É uma sensação familiar para muitos de nós. Aquela sensação de peso, aquele ardor, como se os sapatos tivessem encolhido da noite para o dia. Ou aquele incômodo que começa leve, como um formigamento travesso, e pouco a pouco sobe, até se transformar em uma dor que nem te deixa fechar os olhos à noite. As pernas inchadas, acredite ou não, são uma das companheiras mais comuns da maturidade. Não é apenas uma queixa, nem um incômodo que devemos aceitar passivamente. É um sinal, uma mensagem suave mas persistente que nosso corpo nos envia. É como se suas pernas, essas fiéis companheiras que te levaram por tantos caminhos da vida, dissessem: algo não está funcionando como deveria. Mas por que isso acontece? Por que nossas pernas, de repente, se sentem tão pesadas? Uma das causas mais comuns é o que chamamos de retenção de líquidos. Pense nos nossos rins como os grandes filtros do corpo. Com os anos, como tudo que usamos muito, às vezes eles ficam um pouco mais lentos, menos eficientes. E então, o corpo começa a acumular líquidos onde menos queremos. Nos tornozelos, nos pés, nas panturrilhas. É como se a água ficasse estagnada, sem encontrar saída. E junto com a retenção de líquidos, vem outro velho conhecido: a má circulação. Imagine as veias das suas pernas como pequenos encanamentos que, com o tempo e o uso, podem se tornar um pouco mais fracos. Dentro delas, há pequenas válvulas, como portinhas, que se abrem e fecham para ajudar o sangue a subir de volta ao coração. Mas com os anos essas portinhas podem perder força, e o sangue, em vez de subir, fica ali, estagnado. É como se suas pernas se tornassem pequenos reservatórios, cheios, tensos e, claro, doloridos. Um inimigo silencioso. Não podemos esquecer de um inimigo silencioso que muitos de nós, sem perceber, alimentamos todos os dias: o sedentarismo. Para muitas pessoas mais velhas, o simples medo de cair ou o cansaço acumulado nos faz mover menos. Passamos mais horas sentados ou deitados. E isso, infelizmente, piora tudo. Nosso corpo foi feito para o movimento, para a dança da vida. E quando não nos movemos, o preço se sente em cada músculo, em cada articulação. É como se a natureza nos lembrasse que somos seres de movimento e que o excesso de imobilidade nos cobra caro. Além disso, devemos considerar que alguns dos medicamentos que tomamos para a pressão, para o coração, ou até os diuréticos, embora necessários, podem alterar o delicado equilíbrio de líquidos no corpo ou afetar nossa circulação. O resultado é aquela sensação de pernas pesadas como pedra, que doem, incham e roubam nosso sono. Às vezes, a pele fica avermelhada, queima, ou você acorda no meio da noite com cãibras tão intensas que sente que seus músculos vão se romper. O impacto de tudo isso em nossa vida diária é imenso. Quando as pernas doem, quando incham, caminhar vira um desafio. Ficamos mais cansados. Subir um simples degrau vira uma montanha. E sem querer, começamos a evitar sair, nos movimentar menos, deixar de fazer aquelas pequenas atividades que tanto gostávamos. É um ciclo silencioso e perverso. As pernas doem, então nos movemos menos, o que aumenta a inflamação, o que nos impede de dormir bem, o que nos deixa mais cansados. E assim, repetidamente, até que um dia, aquela caminhada matinal que tanto gostávamos se torna impossível.
Carregar as sacolas do mercado é uma façanha, e cada noite, uma batalha contra a dor. Por isso, buscar soluções reais, que não sejam apenas mais um remédio na prateleira, é fundamental. E este óleo do qual vamos falar hoje não é mágica, mas sim tem o poder de quebrar esse ciclo. É como se fosse uma pequena chave, muito antiga e esquecida, que pode abrir aquela porta para o bem-estar. Na próxima parte, vamos descobrir como esse óleo age no seu corpo e por que tantas pessoas mais velhas sentiram um verdadeiro alívio enquanto dormem. Número 1. Reduz o estresse e te convida a dormir melhor. Há algo quase mágico, algo indescritível, no ritual da massagem noturna. Não é apenas o óleo, embora ele seja essencial. É o gesto de cuidado. A pequena pausa consciente que você faz antes de dormir, o contato amoroso com seu próprio corpo. E se a isso adicionarmos algumas gotinhas de lavanda ou camomila, a experiência se torna ainda mais relaxante, é como um bálsamo para a alma. Muitas pessoas idosas que adotaram essa prática notaram não apenas menos dor nas pernas, mas também menos ansiedade, melhor humor ao acordar e, o mais desejado, um sono muito mais profundo e reparador. Por que isso acontece? Porque quando você reduz o estresse físico no corpo, também acalma a mente. É uma conexão inegável. E quando seu corpo se sente seguro, protegido, cuidado, o sono chega com mais facilidade, como um amigo que vem te visitar à noite. Existem estudos que mostram como certos aromas naturais, ao serem inalados, ativam áreas do cérebro que regulam o sono e a resposta ao estresse. Portanto, mesmo que a dor nas pernas não seja seu principal problema, essa rotina pode se tornar sua melhor aliada para dormir melhor, relaxar após um dia difícil e liberar toda aquela tensão acumulada que, às vezes, nem sabemos que carregamos. É como um mini spa pessoal no conforto da sua casa. Número 2. Sua circulação em todo o corpo. A inflamação nas pernas costuma ser o sintoma mais evidente, o que grita mais alto. Mas a má circulação pode afetar muitas outras partes do corpo, mesmo sem que percebamos de imediato. Alguns sinais comuns de circulação deficiente em pessoas idosas incluem mãos frias, pés dormentes, aquela sensação de formigamento nos dedos, mudanças na cor da pele e uma maior sensibilidade ao frio, como se o inverno vivesse dentro de você. Quando você aplica esses óleos essenciais e faz uma massagem suave, está ativando a circulação não só nas pernas, mas em todo o sistema venoso. É como se despertasse uma rede adormecida, incentivando-a a fluir com mais vigor. E com o tempo, essa ativação gradual pode se traduzir em pés mais quentes, menos dormência, maior sensibilidade nas mãos e menor risco de úlceras por pressão. Tudo isso acontece de forma gradual, como o gotejar constante da água que, com o tempo, molda a pedra. É um processo lento, mas contínuo e profundo, porque, como sempre dizemos neste canal, não se trata apenas de viver mais anos. Trata-se de viver melhor com menos dor, com mais mobilidade, com um descanso de verdade e com uma conexão melhor consigo mesmo, com esse corpo que te acompanhou em todas as fases da sua vida. Então, agora você já sabe. Mesmo que tenha começado essa rotina apenas pelo bem-estar das pernas, talvez descubra que ela te oferece um sono mais restaurador, menos estresse, uma circulação melhor, acima de tudo, uma qualidade de vida que você achava que só existia nas lembranças da juventude. Número 3. Uma ajuda vital para o seu sistema linfático. Talvez você nunca tenha ouvido falar muito sobre o sistema linfático, e é uma pena, pois ele é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo, especialmente quando falamos de inflamação, retenção de líquidos e das nossas defesas naturais. Imagine o sistema linfático como uma rede intricada de canais, como pequenas veias, que trabalham incansavelmente para limpar e drenar o excesso de líquidos, toxinas e resíduos de cada canto do nosso corpo. É como o sistema de esgoto que mantém o nosso organismo limpo por dentro. Mas com o passar dos anos, essa rede de canais pode se tornar um pouco mais lenta, mais preguiçosa. E isso, infelizmente, contribui para aqueles inchaços persistentes, a sensação de peso que arrastamos, e às vezes, até nos deixa mais propensos a infecções. A boa notícia é que a massagem noturna com óleos como cipreste, arnica, alecrim ou hortelã, combinada com movimentos suaves, ajuda a ativar esse sistema linfático,
fazendo com que ele funcione de forma mais eficiente. Isso se traduz em menos acúmulo de líquidos, menos inflamação e um corpo que se sente mais desperto por dentro, mais limpo, mais ágil. É como dar um empurrãozinho ao seu próprio sistema de limpeza interna. E acredite, isso faz toda a diferença. Agora quero que me conte nos comentários se você já sentiu essas sensações ao acordar ou conhece alguém que tenha passado por isso. Sua experiência pode ser valiosa para outra pessoa. A história de Dona Cláudia. Prepare-se para ouvir uma história que ressoa com a experiência de muitos. Dona Cláudia, uma mulher de 79 anos, mora sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade há mais de uma década. Ela é daquelas pessoas com um caráter firme como um carvalho, daquelas que não reclamam por qualquer coisinha, mas já fazia anos que lutava contra um inimigo silencioso que lhe roubava a paz, suas pernas. Todas as tardes, pontualmente entre 6 e 7 horas, seus tornozelos começavam a inchar. Ficam como tambores, dizia ela com um sorriso, embora soubesse no fundo que a situação não tinha nada de engraçada. A ardência subia como uma chama, dos tornozelos até as panturrilhas. Tinha dificuldade para se mover, tinha dificuldade para descansar. E o pior de tudo, todas as noites, assim que se deitava, sentia uma opressão por dentro, como se suas próprias pernas pesassem mais do que todo o seu corpo. Era uma sensação que lhe roubava o sono, noite após noite. Dona Cláudia já tinha tentado de tudo. Medicamentos prescritos, cremes frios que davam um alívio momentâneo, travesseiros especiais para elevar os pés. Inclusive, em sua desesperança, chegou a usar cubos de gelo enrolados em uma toalha, agarrando-se à esperança de que aquilo lhe permitisse pegar no sono. Mas nada, absolutamente nada, lhe oferecia alívio duradouro. Era como procurar uma agulha no palheiro, uma solução que nunca chegava. Até que um dia, num encontro casual no mercado, sua vizinha lhe falou sobre um óleo. Um óleo, disse ela, que se usava justamente antes de dormir. Natural, fácil de aplicar. E segundo a vizinha, ajudava a ativar a circulação e a reduzir a inflamação enquanto a pessoa descansava. A princípio, Dona Cláudia duvidou. Não acredito nessas coisas, resmungou. Era cética. Já tinha visto promessas demais que não davam em nada. Mas uma noite, depois de mais um dia interminável de dor, uma vozinha interior sussurrou: "E se funcionar?" Então, com uma mistura de curiosidade e desespero, molhou as mãos com um pouco daquele óleo. Com movimentos suaves, esfregou dos tornozelos, subindo lentamente até os joelhos, como se estivesse acariciando suas próprias pernas. Depois, foi dormir. Um pequeno milagre na calma da noite. O que aconteceu naquela noite não foi um milagre de cinema. Dona Cláudia não acordou dançando, nem pulando da cama como se tivesse 20 anos. Mas percebeu algo sutil, algo diferente. Não acordou por causa das cãibras. Não sentiu aquela necessidade desesperadora de se virar e esticar as pernas repetidas vezes, como em tantas outras noites. Na segunda noite repetiu o processo. Desta vez, ao acordar, percebeu que conseguia apoiar os pés no chão sem sentir aquela fisgada ardente, aquela sensação de que estavam queimando. E assim, com uma constância silenciosa, dia após dia, noite após noite, Dona Cláudia foi recuperando algo que já acreditava ter perdido para sempre: a calma ao dormir. Após 2 semanas, o gelo era apenas uma lembrança distante. Já não precisava mudar de posição a cada 15 minutos na cama. Claro, ainda tinha dias difíceis e isso faz parte da vida. Mas seu descanso havia mudado completamente. O que mais a surpreendia era o quão incrivelmente simples era tudo. Um óleo, alguns poucos minutos do seu tempo, uma massagem suave, e só. E mesmo assim, essa ação tão simples lhe devolveu algo que não sentia havia anos: a sensação de acordar sem dor. Dona Cláudia nunca vai dizer que encontrou uma cura mágica, daquelas de conto de fadas, mas ela vai te dizer isto, com a sabedoria que só os anos trazem. Na minha idade, qualquer coisa que me traga um pouco de alívio já é um presente, é um tesouro. E é por isso que chegou a hora de revelar o segredo. Se o que aconteceu com a Cláudia te ensinou algo, não hesite em clicar em inscrever-se e receber mais informações valiosas para a sua saúde. O poder da árnica, do cipreste e do alecrim.
Será que vocês estão se perguntando, impacientes, qual é esse óleo misterioso que Dona Cláudia usou? Era algo exótico, difícil de encontrar? Ou talvez, muito caro? A resposta vai surpreender vocês, e prometo que vai arrancar um sorriso. Não, não era nada disso. Era algo simples, algo que está conosco há anos, décadas, até séculos, respaldado pela sabedoria popular, e agora, pela ciência moderna. O óleo que devolveu a calma às noites de Dona Cláudia foi o óleo de árnica. E em algumas ocasiões, para potencializar seu efeito, ela o combinava com algumas gotinhas de óleo essencial de cipreste e alecrim. Uma mistura que soa como um remédio da vovó, não é? Pois é uma fórmula tão antiga quanto poderosa. Mas por que funciona? Vamos destrinchar. Como se estivéssemos desenterrando um velho tesouro. Comecemos pela árnica. Imaginem a árnica como uma pequena planta guerreira, com flores de um amarelo intenso, que tem sido usada por gerações pelos nossos avós e bisavós para aliviar dores musculares, curar hematomas e reduzir o inchaço. Ela contém compostos especiais, como a helenalina, que são como pequenos exércitos naturais com forte efeito anti-inflamatório. Quando aplicada diretamente sobre a pele, ajuda a reduzir aquele inchaço incômodo, estimula a circulação adormecida e alivia a sensação de peso, como se uma faixa invisível nos libertasse. Mas há algo mais profundo, algo que vai além da superfície. Esse óleo não alivia apenas a dor sentida por fora. Ele atua nas camadas internas, ajudando o nosso corpo a movimentar os líquidos que ficaram estagnados. É como se desse um empurrão gentil à nossa microcirculação, aquelas veias minúsculas onde o sangue às vezes fica preguiçoso e já não flui como deveria. É um pequeno respiro para o sistema, um lembrete suave para que volte a fazer o que sempre soube fazer. Agora falemos do cipreste. O óleo essencial de cipreste tem propriedades muito particulares. É como um treinador delicado, mas firme, para nossas veias. Ajuda a fortalecê-las, a recuperar seu tônus e melhora o que chamamos de retorno venoso. Imaginem que suas veias são caminhos por onde a água deve subir. O cipreste ajuda para que essa água, esse sangue, não fique acumulada nos tornozelos e panturrilhas, mas siga seu curso ascendente. Além disso, estimula algo crucial, a circulação linfática, que é como o sistema de drenagem do nosso corpo. Sem ela, os líquidos se acumulam. E com o cipreste, damos uma ajuda valiosa. É uma joia pouco conhecida. E o alecrim. Ah, o alecrim. Esse aroma que nos transporta imediatamente para a cozinha da avó, para as lembranças da infância, para aqueles ensopados que aqueciam a alma. Pois acontece que esse mesmo alecrim, além de evocar nostalgia, também é um potente anti-inflamatório. Tem efeitos tonificantes, ou seja, dá energia e vigor às nossas pernas. Melhora a circulação periférica, aquela que alcança até as pontas dos dedos, e alivia a dor muscular que, por vezes, aparece sem ser convidada. Combinado com a árnica e o cipreste, é uma fórmula completa, uma melodia perfeita para pernas cansadas. É como uma sinfonia da natureza atuando em harmonia. E aqui vem o mais importante. Isso é comprovado pela ciência. Sim, não é apenas sabedoria popular. Nos últimos anos, diversos estudos analisaram de perto os efeitos desses óleos. Por exemplo, pesquisas demonstraram que aplicar árnica na pele pode reduzir significativamente a inflamação em pessoas idosas, especialmente quando combinada com massagens suaves. O alecrim tem sido estudado por sua capacidade de melhorar a circulação e reduzir a dor. E o cipreste, embora talvez menos conhecido, tem forte respaldo na fitoterapia europeia por seu efeito tonificante nas paredes das veias. É como se a ciência moderna, depois de tantos anos, estivesse redescobrindo aquilo que nossos antepassados já sabiam por experiência. Nada disso é novo. É um conhecimento que passou de boca em boca, de geração em geração. Mas muitas vezes, o mais simples é o que esquecemos primeiro, não é mesmo? E o mais tranquilizador de tudo é que esses óleos não são invasivos, não causam dependência e, se usados corretamente sobre a pele, não interferem com os medicamentos que você já estiver tomando. São um complemento natural, uma ajuda, não um substituto. Agora que você já sabe qual é o óleo e por que ele funciona, na próxima parte vou revelar o como. Vou te explicar passo a passo a forma correta de usá-lo, quando aplicar,
quanto usar e quais precauções tomar para que esse conhecimento se transforme em alívio real. Não saia daí, porque o segredo não está só no óleo, mas na forma como você o aplica. Você já conhecia esses óleos? Conta pra gente nos comentários se já usou algum deles. Como aplicar os óleos? Conhecer o óleo é apenas o primeiro passo, mas a verdadeira mágica acontece na forma como você o utiliza. Imagine que você tem em mãos uma ferramenta poderosa, mas para que funcione, é preciso saber manuseá-la. O mesmo acontece com esses óleos. A verdadeira chave está em como você aplica, quando faz isso e com que frequência. Porque mesmo o melhor remédio natural, por mais potente que seja, perde o efeito se não for usado corretamente, como uma bela melodia que se desafina se não for tocada do jeito certo. Deixe-me te explicar de forma simples e clara, como se estivéssemos tomando um café juntos na sala da sua casa. Primeiro, qual é o momento ideal para aplicá-lo? O melhor momento, sem dúvida alguma, é à noite, logo antes de ir para a cama. E por que à noite? Pense na noite, como a grande oficina de reparo do nosso corpo. É durante essas horas de escuridão que nosso organismo entra em modo de recuperação, os músculos relaxam, a circulação melhora um pouco e o descanso profundo permite que esses óleos ajam por horas sem interrupção. Além disso, ao estarmos deitados, a gravidade, essa força que durante o dia empurra os líquidos para baixo, já não está mais contra você. É o momento perfeito para ajudar a drenar tudo o que se acumulou nas suas pernas ao longo do dia. Como preparar essa pequena poção de bem-estar? Não se preocupe, você não vai precisar de um laboratório nem de ingredientes exóticos. É muito simples. Você só vai precisar de uma colher de sopa de um óleo carreador. O que é um óleo carreador? É um óleo vegetal, como o de amêndoas, o de coco ou até mesmo, se não tiver outra opção à mão, o azeite de oliva extra virgem da sua cozinha. Esse óleo carreador é o veículo que transporta os óleos essenciais até a sua pele. A essa colher, você vai adicionar de 5 a 7 gotas de óleo essencial de arnica. Se por acaso você encontrar um óleo de arnica que já venha preparado em uma base, ou seja, arnica pura em óleo vegetal, use-o diretamente. E se quiser dar um reforço extra à fórmula, um pequeno empurrãozinho, adicione de 1 a 3 gotas de cipreste ou alecrim, ou até mesmo de ambos, se desejar. Misture tudo na palma da sua mão. Não precisa de mais do que isso. Acredite, um pouquinho, apenas algumas gotas, é o suficiente para as duas pernas. O poder da natureza é simplesmente incrível. Como aplicar? A massagem. Imagine que você está acariciando suas pernas, agradecendo a elas por todo o caminho que já percorreram. Comece pelos tornozelos. Aplique o óleo com movimentos suaves, circulares, sempre em direção ascendente, ou seja, em direção aos joelhos. Suba lentamente pelas panturrilhas, sem pressionar com muita força. Não se trata de esfregar com brusquidão, mas de estimular a circulação com suavidade, com carinho. Se você tiver a sorte de contar com alguém em casa que possa ajudá-lo, peça para essa pessoa aplicar o óleo. Mas se estiver sozinho ou sozinha, não se preocupe nem por um segundo. Você pode fazer isso perfeitamente com as próprias mãos. Essa massagem, esse pequeno ritual, deve durar entre 5 a 10 minutos. É tempo suficiente para que o óleo penetre na sua pele e, o que é igualmente importante, para que você entre em um estado de relaxamento profundo. Muitas pessoas me contaram que depois de aplicar esse óleo por vários dias seguidos, sentem as pernas mais leves, mais soltas, até mesmo antes de dormir. É uma sensação libertadora. Alguns cuidados simples que devemos lembrar. Como com qualquer coisa que aplicamos no nosso corpo, é preciso ter atenção. Não aplique o óleo sobre feridas abertas.